assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assimilá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu quero começar esta mensagem fazendo uma pergunta para você, uma pergunta para todos que estão nos ouvindo nesse momento, nessa transmissão gloriosa. Em qual terreno você tem edificado a sua casa? Em qual solo você tem edificado a sua casa? Nós sabemos que a Bíblia é a revelação de Deus para nossas vidas. E Jesus nos convida a ouvir e a praticar a sua palavra. Ouvir a sua revelação e praticar a sua revelação. Praticar a palavra é atender a revelação de Deus. Praticar a palavra é usar a revelação de Deus. Praticar a palavra é cumprir e obedecer a palavra de Deus. Infelizmente, existem muitas pessoas que ouvem, mas não a pratica, não a coloca em prática. Tem pessoas que nem ouvem e nem a coloca em prática. Escutar eu escuto de tudo. Eu escuto tanta coisa, mas ouvir é dar atenção. E o homem prudente, ele dá atenção à palavra de Deus. E Jesus, ele chama aqueles que ouvem as suas palavras e a praticam, Jesus chama de prudente. Prudente é ser cauteloso, é ter por objetivo prever e evitar o perigo. Praticar a palavra faz com que o homem evita o perigo que é o pecado. E nós observamos que Jesus Cristo, em sua palavra, no versículo 24, nesse sermão, ele diz aqui, que é o sermão da montanha, ele diz aqui: aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que têm edificado a sua casa em terreno areoso, na areia. Ele não tem edificado a sua casa na rocha. A rocha é Cristo. Mateus 16, 18 diz que
sobre esta rocha, quer dizer, Cristo, eu edificarei a minha casa, a minha igreja, melhor dizendo, e as portas do inferno não se prevalecerão contra ela. Mas quando a pessoa edifica a sua casa no homem, nas ideologias, nos costumes, naquilo que o homem fala, naquilo que o homem diz, que nem sempre está baseado na palavra, edificar a sua casa no homem é edificar a sua casa numa rocha fragmentada, na areia. Não traz segurança, não dá sustentabilidade. Aí nós vemos que Jesus Cristo, ele diz na tua palavra que, aleluia, ele compara um homem com um homem que edifica a sua casa na rocha, ele a compara a um homem prudente, a uma pessoa cautelosa, uma pessoa que se preocupa, porque ele sabe que durante a sua caminhada, durante a sua vida no Evangelho, vai descer a chuva, vai vir rios e vai assoprar vento. E se a casa não tiver edificada, alicerçada na rocha, não vai suportar. Não vai suportar as correntezas, não vai suportar a chuva forte e não vai suportar o vento que vai vir, a tempestade que vai vir. Jesus estava falando para um público muito grande e nem todos entenderam esta mensagem de Jesus. Mas é importante notar uma coisa, que os discípulos de Jesus Cristo, os discípulos, absorveram esta mensagem, guardaram esta mensagem e praticar esta mensagem. Porque se nós formos olhar no livro de Atos, a perseguição que a igreja, os primeiros crentes passaram, começando pelos discípulos, nós vamos ver que eles guardaram o que Jesus ensinou. Então nós aprendemos nesta noite que nós precisamos edificar a nossa casa na rocha. Interessante, irmão, que quando nós vamos construir uma casa, fazer uma construção, nós precisamos de sapatas, fundação. Sem uma fundação, sem uma boa sapata, a casa ela não vai aguentar muito tempo de pé. A casa tem que ser edificada na rocha. A sapata tem que ser colocada na rocha, na pedra, que é Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas não têm suportado as perseguições, as lutas, as provações, porque não edificaram a sua casa. Construíram, fizeram a sua construção em terreno arenosos, não cavaram, não furaram uma sapata para edificar a sua vida na palavra. A palavra de Deus. Precisamos edificar a nossa vida na palavra de Deus. E existe algumas sapatas. Uma casa, nós estamos vendo aqui nessa construção, que tem pelo menos 4 sapatas. Pelo menos 4 sapatas. E a sapata, uma das sapatas é a sapata da oração. Infelizmente, muitas pessoas, aleluia, não aprofunda a sua sapata de oração. Leva uma vida sem orar, leva uma vida sem buscar.
E se a gente não cavar fundo, se nós não tivermos uma profundidade na nossa vida de oração, nós não vamos suportar. Tem essa parte, aleluia, da leitura da palavra de Deus. Voltando para essa parte da oração, Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 1 até o 18, Jesus nos ensina a obrigação de orar sempre. Jesus não fala assim, ó, você vai orar quando quiser, você vai orar quando você puder, você tem obrigação de orar. No livro de Mateus, no capítulo 18, nós vamos ver aqui Jesus falando para mim e para você. Ele diz aqui, Mateus, ele nos diz que Jesus nos fala sobre aquela viúva que tinha um juiz naquela cidade, e este juiz não amava Deus e nem respeitava o homem. Mas a palavra de Deus vai dizer que ela, sabendo que aquele juiz não amava Deus e não respeitava o homem, mas ela estava lá todo dia, pedindo àquele juiz que viesse, atender a sua causa. E aquele juiz disse, olha, eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas para que essa mulher pare de me molestar, eu vou atender o seu pedido. Aquela mulher insistiu, aquela mulher bateu na porta, aquela mulher, ela não desistiu enquanto ela não recebeu uma resposta positiva daquele juiz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17 diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós vamos ver várias referências na Bíblia nos convidando a orar. Orar é um dever. Orar é uma prática que nós temos que colocar todo dia, porque a oração, ela é alimento. A oração nos revigora, a oração nos enche, a oração nos renova, a oração nos fortalece, a oração nos dá, aumenta a nossa esperança, as nossas expectativas. Sem a oração, o crente, ele não consegue permanecer de pé. Como está a tua sapato de oração? Você cavou fundo? Ou você ficou com preguiça de cavar? E fez apenas um buraquinho e ali começou a edificar a sua casa? Como está a tua sapato de oração? Como está a tua vida de oração? Como está a tua intimidade? Porque a oração traz intimidade com Deus. E uma das sapatas que uma boa construção deve ter é a sapata da leitura da palavra de Deus. Em Josué, no capítulo de número 1, no versículo 8, Jesus diz, Deus fala para Josué, não se aparta da tua boca o livro desta lei, medite nela dia e noite, aleluia, meditar dia e noite. A palavra de Deus tem que ser meditada de noite. E quantas pessoas só pegam na Bíblia, e quantos crentes só pegam na Bíblia, só leem a Bíblia aqui na igreja? Muitas das vezes passamos hora diante de um programa de televisão, passamos hora assistindo filme, passamos hora batendo papo nas redes sociais e não lemos. Aí é a razão de muitos crentes fracos, muitos crentes doentes, muitos crentes se desviando, muitos crentes sendo levados pelo vento de doutrina, de heresia, muitos crentes seguindo a homens, a filosofias humanas, muitos crentes desanimados, anêmicos, porque Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Luz para o nosso, lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Quem lê a palavra, quem pratica a palavra, não anda no escuro, não se perde, porque a palavra nos dá o norte.
A palavra nos dá a direção que nós precisamos. O homem que é guiado pela palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Desculpa, Salmo 119, versículo antigo, diz que a palavra é o pão da vida. Corrigindo, é o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar. O ser humano, para manter o corpo dele de pé, o corpo físico dele, ele precisa de pelo menos 3 alimentações por dia, no mínimo. E eu te pergunto, quantas vezes tu tem pego na palavra para ler por dia? Quanto tempo você tem dedicado a sua vida à palavra? Tu tem dedicado a sua vida mais à palavra ou o Facebook? Tu tem dedicado a tua vida mais à palavra ou ao futebol? Precisamos de não meditar. Nós temos visto quantos crentes apostatando-se na fé, porque não come, porque não se alimenta. É igual criança que tem que botar a comidinha na boca dela. Nós temos que aprender a se alimentar com as nossas próprias mãos. Então nós precisamos edificar, cavar essa sapata da palavra, da leitura da palavra, porque esta palavra, aleluia, é ela que vai nos ajudar a permanecer firme na presença de Deus. A sapata, cavar bem fundo. Quanto mais alta é a árvore, mais profunda é a raiz. Quanto mais alta a construção, o prédio, mais fundo é o alicerce. E Deus, Jesus está nos ensinando a edificar, a ouvir e colocar em prática. Aí Ele nos chama de prudente. E quando eu ouço e não a coloco em prática, Jesus, ele diz que nós somos uma pessoa nércia, né? Imprudente. E nós precisamos ser prudentes nos dias de hoje. Observamos que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento de cada dia. É o pão nosso de cada dia. A palavra de Deus, ela é a base, é a única verdade absoluta. A palavra de Deus é uma verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A verdade é a sua palavra. E nós precisamos nos alicerçar. Eu sou morador do Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. E eu trabalhei um bom tempo lá na Barra. E lá na Barra é uma área são uns terrenos muito encharcados. E uma vez eu estava observando uma ferramenta de trabalho que eles têm lá, que chama-se bate-estaca. Então, pastor Fábio, eles colocam um ferro maciço, longo, naquele bate-estaca, e aquela bate-estaca fica batendo dia e noite, e aquele ferro começa a descer. Enquanto ele não encontra um terreno sólido, a rocha, eles não param de bater naquela estaca. E quando termina a vez, ela desce toda, mas não encontrou rocha, ele solda ali mais outra barra de ferro e começa a bater. E quando aquela barra de ferro encontra a rocha, eles ali em cima, eles começam a construir o prédio, porque eles sabem que aquele prédio vai ter que suportar vento, vai ter que suportar ventania, tempestade, e não pode cair. Se ele cantava bem, mas caiu. Por que caiu? Porque não estava edificado na rocha de Cristo. Mas ele pregava bem, mas caiu. Por que caiu? Porque não estava edificado na rocha que é Cristo. Mas ele era um homem de Deus, mas caiu. Por que caiu?
não estava edificado na rocha que é Cristo. Porque cantar bem, muita gente canta. Pregar bem, tem uma boa oratória, muita gente prega, né? Fazer obra social, muita gente faz. Mas se não estiver na rocha que é Cristo, esta pessoa não permanece de fé. Porque, amados irmãos, queridos ouvintes, o vento vem, a tempestade vem, a luta vem, a perseguição vem, aleluia. Mas se você permanecer de pé, tu vai vencer. Mas para mim, você permanecer de pé, precisamos de estar alicerçado, estar firme na rocha que é Cristo. Porque muitas pessoas têm edificado a sua vida espiritual, têm edificado a sua obra, aleluia, em preceitos humanos, têm edificado a sua vida naquilo que o homem fala, naquilo que o homem em ideologia humana, mas não tem edificado a sua vida na rocha que é Cristo. E quando vem o vento, irmãos, o vento vem, quando vem a tempestade, é o vento batendo em cima e a chuva batendo embaixo. Como é que eu vou ficar de pé? Se eu estiver alicerçado, se eu estiver seguro. É por isso que Jesus Cristo estava falando para aquela plateia: é necessário alicerçar a sua vida espiritual na rocha que é Cristo. Existe essa parte da humilhação. Numa vida, numa carreira evangélica, numa vida na presença de Deus, o cristão é muito humilhado, pastor. Passamos por muita humilhação. E se você não tiver alicerçado a tua rocha, aleluia, se a tua sapata não estiver bem funda, nós não vamos suportar as humilhações que nós passamos a cada dia. O crente é humilhado, o crente ele é pisado, mas a Bíblia nos ensina o seguinte, lá em Tiago diz, aleluia, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Talvez está passando por humilhação, talvez está sendo humilhado, pisado, talvez tenha chorado porque tu não aguenta mais essa humilhação a qual tu tem passado. Porque o que muitas vezes nós vemos crentes que está louvando, está cantando, mas só ele sabe o que ele tem passado dentro de casa num casamento. Só ela sabe o que ela tem passado dentro do lar. Só ele sabe o que ele tem passado dentro da empresa para poder levar para casa o sustento da família. Só ela sabe o que tem passado naquela empresa, porque precisa levar o pão de cada dia. É humilhação em cima de humilhação, sendo pisado, humilhado. Mas Deus diz para você, Deus tem uma palavra para você nessa noite: ei, aquele que é humilhado será exaltado. O tempo da exaltação vai chegar. Eu tenho uma palavra para você, aleluia. Aprofunde essa sapata, aguenta forte, porque esta humilhação vai passar e Deus vai te exaltar. Glória a Deus. Se nós formos entrar pela Bíblia, nós vamos ver muitos homens e mulheres que foram humilhados, pisados, aleluia, mas Deus o exaltou, e você vai ser exaltado. Deus manda te dizer nesta noite: aguenta firme, esse vento vai passar, aguenta firme, aleluia. Esta correnteza que está trazendo lixo, está trazendo tanta coisa ruim para a tua vida, fica firme. Interessante, pastor, quando vem a chuva do morro para cima, a chuva vem trazendo todo o lixo, e o lixo para justamente num pé da casa e começa a fazer peso. Se a casa não estiver edificada, não suportará o peso que as correntezas vai trazer de morro abaixo, e vai acumular no seu alicerce, no pé da casa. A casa precisa estar firme. Como está a tua construção? Em que alicerce? Em que terreno você tem
feito o seu alicerce. Tu cavou bem? Ou você ficou com preguiça de cavar, de furar e fez um buraco superficial e já começou a edificar a sua casa? Sabe por que muitos ministérios não vão para frente? Porque muitas pessoas pensam que ministério é brincadeira. Em qualquer terreno vai lá e levanta. E a obra tem que estar alicerçada, Ricardo, porque vem a tempestade. E eu tenho visto nos últimos dias pessoas que eu nunca imaginaria que ia cair. Eu tenho visto pessoas que eu nunca passou pela minha cabeça que aquela pessoa um dia está desviada, porque já mostrava ser uma pessoa edificada, mostrava ser uma pessoa que estava alicerçada, mas quando veio o vento, não estava de pé, não estava alicerçado, caiu, e grande foi a queda. Porque como eu falei para você, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, essa tempestade vem trazendo muitos lixos, tá, irmão? Vem trazendo lixo, todo tipo de lixo desce de morro abaixo e para no pé da construção. E no meio desse lixo vem proposta para adultério, proposta para roubo, proposta para tanta coisa, tanto lixo, tanto lixo. Tanto lixo é despejado no pé da construção através da mídia, através da televisão, através das redes sociais. Precisamos estar edificados para suportar o bombardeio que Satanás tem feito, aleluia, sobre a igreja do Senhor. A igreja tem sofrido ataques, muito ataque. E quanto mais a pessoa dá fruto, mais pedrada ganha. Ei, só leva pedrada a árvore que dá fruto. A árvore que não dá fruto, pastor Fábio, não ganha pedrada, não leva pedrada. Ei, se você tem ganhado pedrada, tem recebido tantas pedradas, é porque você está dando fruto e continua dando frutos. Aleluia. Continua fazendo a obra de Deus, porque grande será o seu galardão. Então Jesus está nos convidando nesta noite, aleluia, para que nós venhamos, aleluia, construir a nossa vida, o ministerial, o nosso ministério, a nossa obra no terreno, ali, aleluia, no terreno rochoso, em terra firme, porque senão não vai ficar de pé. Pode ficar 2 anos, pode ficar 3 anos, pode ficar 5 anos, mas vai chegar uma hora que a estrutura vai ser abalada. Aleluia. O vento vai bater e se não tiver seguro, vai cair, vai tombar. Tu está firme? Ainda há tempo. Ainda há tempo de você reestruturar a sua vida espiritual. Ainda há tempo para você reforçar esse alicerce. Ainda há tempo para você se firmar na presença de Deus, para você se firmar na rocha que é Jesus Cristo. Começa a levar uma vida de oração, começa a levar uma vida de estudo da palavra, começa a levar uma vida na presença de Deus, porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não somos nada. Sem Jesus Cristo nos ajudando, nós não somos nada. Então, ama a palavra, coma a palavra, viva a palavra. Nada mais do que a palavra. A palavra, ela tem que ser absoluta em nossas vidas. Só vamos ficar firmes na presença de Deus se nós vivermos na palavra, amarmos a palavra, comer a palavra, praticar a palavra, estar sempre na palavra, porque a palavra, ela é
aleluia, que nos dá a direção, a palavra que vai me levar para o céu. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue abençoando a tua vida, e que você continue a partir de hoje. Se você já lia, já orava, amém, Deus seja louvado. Mas se você não tem lido a Bíblia, não tem conseguido orar, não tem conseguido jejuar, que é um dos alicerces importantes, e se você não tem conseguido, aleluia, a suportar as humilhações, começa a buscar a presença de Deus, porque longa será a sua caminhada. A caminhada do cristão, ela é interessante, que a nossa caminhada, ela é regada de lágrimas, de sofrimento, mas nós suportamos, porque nós estamos na palavra de Deus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade ao Ministério Casa Verde, na administração do nosso pastor Fábio, aqui em Minas Gerais. E posso passar o endereço do nosso trabalho? Com certeza. A nossa igreja ali, aqui em Barroso, ela fica na rua Julieta Ferreira, número 37, tá? No bairro Santa Maria. Os nossos cultos estão sendo às sextas e aos domingos. Que Deus te abençoe. E o nosso horário é das 19 horas às 21 horas, tá? E temos também oração aos domingos, 8 horas da manhã. Estamos com as portas abertas. Sexta-feira, culto de libertação, e domingo, culto da família, a partir das 19 horas da noite. Amém? Quinta-feira, às 15 horas, temos consagração na administração da missionária Liliane, que é minha companheira, minha esposa, e a nossa irmã Maria de Fátima. Estão todas quinta-feira, às 3 horas da tarde, orando, buscando a presença de Deus e orando por nossas vidas. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos. Continue buscando a presença de Deus. Amém? Pastor Fábio, volto para ti o microfone, e muito obrigado em nome de Jesus.